Desculpa, mas é que essa é a minha primeira edit, mano. Tá foda, né? Mas pera. Eita, pera, eu desincronizei o áudio aqui, gente. Foi mal. Mano, vai tomar no cu, velho. O multiverso é uma bosta. Te ensinei certinho. Hoje tu tira. Bate leite? Mas multiverso. Se eu não atrasar esse jogo, nossa, se eu não atrasar esse vídeo, o vídeo deve estar saindo no dia 30 de maio. O que significa que simplesmente o multiverso acabou hoje, na teoria. Pelo menos agora que eu tô gravando. Os servidores do jogo foram deletados e é um jogo que era live service, então não vai ter muito conteúdo, basicamente para se fazer offline, certo? Quem tá aqui com vocês é o Josinho Gold e vamos pro vídeo. E por mais que a maior parte das pessoas que estão vendo esse vídeo agora não eram vivas nessa época, a história de multiversos na verdade começou há muito tempo atrás. Não exatamente com multiversos, mas lá no final do século XX. Mas só um adendo rápido que eu queria dar aqui, galera, é que o objetivo desse vídeo não é xingar o multiversos, não é defender também, porque os caras erram muito, inclusive a gente vai falar desses erros. Mas é que eu realmente queria fazer uma homenagem para esse aqui que realmente me marcou tanto. 2022 eu tava lá no primeiro lançamento, 2024 eu tava lá no relançamento, e eu vou estar em 2030 porque eu sei que vai ter mais um. Eu vou estar lá. Em 19 de novembro de 99, a Nintendo lançou o primeiro Smash Bros. Uma das suas principais diferenças é que, como vocês estão vendo aí no vídeo, o objetivo dele era... Só pra falar que vídeo ridículo, hein? E na verdade isso faz sentido, como... né, vocês já saberiam se não tivesse interrompido. Ele tinha personagens mais brincalhões. Isso se diz respeito a um dos objetivos dele. Naquela época, os principais jogos de luta, inclusive até hoje em dia, por mais que tenha alguns que fogem desse padrão, eles eram extremamente complexos. Pegando Street Fighter, por exemplo, pô, você tem que descer o analógico, girar pra direita e esquerda para executar um combo simples, cara. Isso não é ridículo, é a graça do jogo, mas sem dúvida não é algo que foi feito para ser instantaneamente divertido, não é algo para você jogar com a família e se divertir uma tarde. Se acabou de chegar do trabalho, não é algo para você jogar para se divertir. Então, o Smash Bros foi feito para você se divertir. E essa é a principal diferença dele, que vai gerar as próximas diferenças, que é o que a gente vê agora. Que eu falei muitas vezes, se divertir, mas é que não tem outra palavra para falar melhor, né? É para você brincar, é para você virar criança. Certo, como vocês devem estar reparando, os personagens no Super Smash Bros. Eles acabam sendo um pouco menores em relação ao cenário. Isso possibilita eles serem mais ágeis, mais rápidos e terem uma gameplay menos travada, por assim dizer. É difícil explicar para alguém que nunca jogou esses jogos de luta, mas Street Fighter, por mais que pareça ter várias animações mega fluidas, o jogo ele é fluido, mas ele é todo conectado nos combos. Isso torna a gameplay dele menos livre, por assim se dizer. Já o Smash, ele é mais livre, porque como a gente já explicou, ele não é para ser algo mais técnico, e sim para você brincar lá com seus amigos, com a sua família, com seu primo burro que não sabe combar, entendeu? Por isso que é da hora. Sendo assim, a gente já pode pular direto pro multiversos, porque a gente já sabe qual gênero ele pertence e, pô, já podemos falar da história dela, né? I'm going to kill you. Calma aí, que foi, mano? Meu Deus, cala a boca. You mano. forgot my game, or else it won't stay like this. Pra dar um rolê no Aruan. Se tu me contar qual seu nome no OnlyFans, você vai se aventurar. Tá bom, então antes que o Gumball venha aqui e me cape nessa... Bora logo falar do que a gente tem que falar, né? Vamos falar sobre o Cartoon Network Punch Time... Caraca, Cartoon Network
Punch, Time Explosion e a versão port. Cartoon Network já até apareceu aí na tela, passou, foi mal aí. Cartoon Network, Punch, Time Explosion XL, nome difícil pra lembrar do caramba. Nossa, deixa eu até dar uma respirada aqui. Como eu tava falando, o jogo... Não, quando eu tava falando não falei disso ainda. Mas o jogo, ele lembrou muito uma pré-versão do Multiversus, como vocês devem estar vendo aí na tela. Só que com personagens da Cartoon. Inclusive, personagens da Cartoon pertencem ao Warner, que é a dona do Multiverso. Então, mais uma semelhança, certo? A interface do jogo é uma bomba, como vocês já devem estar percebendo. Mas algo que eu queria chamar a atenção, que já vou até lembrar, são os modelos. Os modelos são bonitos. Sem brincadeira, olha esses modelos. Eles são realmente muito bem feitos, tá? Só... Tá pra época, tá, galera? Lógico. Só que o jogo tem uma gameplay meio travada, meio copiada de Smash, tipo... Bem mais que Multiverso, por incrível que pareça, e pô, isso fez o jogo cair muito. Mas é importante ver como que ele se comporta. E né? agora que eu tava falando, né, sobre os modelos. Se você olhar aí, esse é o link da Cartoon Network, já passou, e esse é o do Multiverso. Por mais que eles são meio diferentes, se você olhar bem, eles ainda se parecem, tá? Tipo, a forma, a textura, se parece um pouco, mas tem muita diferença na iluminação. Mas ainda assim se parece uma versão beta no Multiverso, por isso que tá aqui, como eu já disse mais de uma vez. Tá, é importante entender que o Multiverso nunca foi um Fortnite e nunca vai ser. Se Smash, que é muito maior, nunca foi, o Multiverso nunca foi pra ser um novo Fortnite, ou pelo menos não deveria ser pensado assim. Por algum motivo, jogos de luta fazem muito sucesso, e é isso que a gente tem que acostumar, esse é o normal. Ah, mas e se passasse? Se passasse, essa é uma cagada, esse é tipo um marco na indústria do jogo de luta. E não foi isso que foi. Não tem como você também fazer um jogo esperando que, nossa, ele supere tudo, entendeu? Isso é loucura. Muitos jogos de luta são mais nichados, foram feitos para ser mais nichados. Tipo, todos os mais recentes, tirando a época dos fliperamas, tudo mais, que eles faziam mais sucesso, mas também por falta de opção. E é isso. Entender que jogos de luta são um nicho que poucas pessoas jogam. Tipo, galera, Paulo Musi, o médico, jogava COD. Você conhece algum médico que joga Multiverso, que joga Smash, que joga Street Fighter? Não, né? Nossa, eu ainda me lembro da época que eu precisava que eu anunciaram a beta do Multiverso. Você tinha que pagar pra ter acesso antecipado. E se não quisesse pagar, você tinha que ficar assistindo a live na Twitch. E aí eu, como era pobre, deixei lá no PC por 10 horas, consegui colocar o acesso. Nossa, ficava spamando o DJ. Caraca, foi uma época muito boa pro jogo, sem dúvida alguma. A beta, como quase um todo, foi uma época muito boa pro jogo, isso é verdade. Nessa época, o Multiverso passou dos 100 mil jogadores, quando ele foi lançado ao público totalmente. E se não me engano, só na época do acesso fechado, ele já tinha passado os 50 mil. É realmente, assim, absurdo a quantidade de jogadores. Só que ele faliu 2 vezes. Bora começar introduzindo essa primeira, porque realmente é muito importante, tá? Porque assim, pô, imagina, você cria um jogo, o jogo falhe, você gera mó hype pra ele voltar e consegue falir de novo. É realmente assim. Mas o jogo ele tinha atingido 100 mil jogadores na beta, 100 mil. E não era exatamente isso que parece. É muito fácil você atingir um número grande de jogadores quando você tem uma franquia muito conhecida patrocinando o jogo. Que no caso era todas as franquias da Warner, cara. Tipo, a nova geração, a geração antiga, todo mundo conhece alguém que tá naquele jogo. E se não conhece, tem algum amigo que conhece que pode tentar te convencer a jogar o jogo, por exemplo. E ele era muito carismático. No entanto, jogos de luta ainda são nichados pra caraca. E esse é o problema do jogo. O problema do jogo é esse. Um dos problemas, né, que gerou no que aconteceu no jogo. Porque pensa comigo, se jogos de luta são nichados, você pode pensar que foi algo muito bom para um jogo ter chegado a 100 mil jogadores. E até teria sido. Só que aconteceu um probleminha. Eles resolveram focar nesses 100 mil jogadores no lugar de focar no jogo, em quem realmente joga jogos de luta. A maior parte desses 100 mil jogadores, eles simplesmente pararam de jogar o jogo depois de pouco tempo. Sabe por quê? Porque eles não jogam jogo de luta. E o pessoal que jogava jogos de luta voltaram para os jogos de luta deles. Porque, pô,
Um jogo que não te dá atenção, um jogo que não dá atenção pro próprio, um jogo que não dá atenção pro próprio público, pra que você vai ficar nele? Não tem sentido, então eles saíram. E foi por isso, tem outros motivos, tá? O jogo não tinha ranqueado, o jogo não tinha evento, mas foi isso que resultou nos outros motivos. E também, lógico, né? Falta de organização que o jogo teve. Pô, se tivesse tido uma organização melhor, pelo menos mais uns 4 meses teria durado, tá, a beta. Mas ainda assim, ia ter acabado provavelmente da mesma forma, porque o erro foi eles terem focado nas pessoas erradas. O maior erro da beta foi esse, ter focado em quem não realmente paga as contas do jogo. Surrender, Joker. You're outnumbered. I usually work alone, but for you, I'll make an exception. Então o Multiversus tinha um plano. Eles só ficaram um plano sem falar nada, porque aí, pô, aí ia deixar de ser um plano. Só que, mano, só esse trailer, só o fato do jogo com um monte de herói tá voltando, deixou um monte de gente hypada. E o jogo conseguiu atingir a marca de 100 mil players mais uma vez. Tipo, isso é realmente inacreditável, galera. É realmente incrível. Um jogo falido de merda, ele conseguir se reestruturar e atingir 100 mil jogadores de novo. Dessa vez ia ser diferente. Dessa vez o passe ia ser gratuito. Então até quem é free to play ia ter conteúdo para jogar. O jogo ia estar corrigido. A gameplay ia estar mudada. Mas... Pera, mas... Não. Tem algo de errado. Pera. Oxi. Não, deixa eu olhar uma coisa aqui na minha Steam rapidão. Oxe, como que o jogo foi falir se tava tão bom? Pera. Cadê Multiversus? Oxe, 300... Oxe, como assim 300 players? Eles não estavam... Hã? Que... I'm hanging on to the other side. I won't give up till the end of me. Chegou ao fim o Multiverso. Essa é a última luta. A última luta é uma luta de fracasso. É um jogo que tentou, mas nunca tentou direito. Fez as coisas tudo errado. Agia como estúdio independente. Ou você, já que eu falei do lançamento, nossa, eles tentaram arrumar tudo e ainda deu errado. Como assim? Como que o jogo caiu tão rápido? Vou falar só alguns probleminhas que teve, só pra vocês entenderem o quão ruim o jogo, tipo, é assim. Bora lá. O jogo voltou, tá? Por mais que eu amo esse jogo, ele realmente tinha muitos problemas. Por 2 semanas inteiras, desconexão de partida, no meio da partida. Um jogo online, pô. Imagina se você perdeu uma partida porque você foi desconectado. Personagem difícil de desbloquear, muito difícil. Tipo, 3 semanas pra liberar um personagem quando o jogo voltou. Combo infinito e desbalanceamento da... Tipo assim, galera, não dá mais. Não dá. Simplesmente o jogo não aguentou, ninguém mais conseguia jogar. Pra falar a verdade, até eu dei uma dropada no finalzinho. Certo, eu voltei a jogar só depois quando anunciaram a última temporada, que essa sim foi boa. Mas o jogo já tinha acabado. O final do Multiverso é um fim triste, porque era um jogo muito bom. Era uma ideia muito boa, que na minha visão tinha muito potencial, mas acabou. E acabou do mesmo jeito que esse vídeo. Então já deixa o seu like, se inscreve no... Não, pô, se depois disso aqui você não deixar seu like, não se inscrever, pelo amor de Deus, cara. Pô, você tá doidão? Tá biruta?